Amém. Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor, seguindo aí a nossa série, de Provérbios. Hoje estamos no Provérbios capítulo 7, e mesmo estando em grupo pequeno aqui, o que me alegra é saber que várias pessoas têm assistido pela internet. E para mim isso é gratificante. Gratificante saber que muitas pessoas estão acompanhando pela internet também, pessoas até fora da cidade, pessoas que não fazem parte aqui do nosso meio, mas têm acompanhado, então isso é gratificante. Gostaríamos de estar com o auditório cheio, mas vai chegar o dia e nós seguimos firme, Jesus não implorava para ninguém. Jesus convidava as pessoas a seguir e fazia o ministério dele. Ele só falava: me segue. Glória a Deus. Provérbios 7. Vamos ler esse capítulo aqui. Ele é um pouquinho longo, mas vale a pena a gente passar por esses 27 versículos aqui e entender quais princípios, o Senhor tem para nós nessa tarde. Diz assim: meu filho, obedeça as minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria: você é minha irmã, e chame o entendimento seu parente. E eles manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana, com suas palavras sedutoras. Da janela de minha casa olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, o entardecer do dia, chegavam as sombras da noite. Crescia a escuridão, a mulher veio ao seu encontro vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças, em cada esquina fica à espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou-o e lhe disse descaradamente: tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor, pois o meu marido não está em casa, partiu para longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos lábios. Imediatamente ele a seguiu como um boi levado ao matadouro, ou como servo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como um pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras, não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram suas vítimas, que os que matou são grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Provérbios capítulo 7. Tema dessa reflexão: não brinque com o caminho. Não brinque com o caminho. Interessante que esse tipo de queda, e a gente vê aqui ele seguindo a lógica, a gente tem acompanhado aí os capítulos, já passamos aí por 6 capítulos de Provérbios, e essa primeira fase aqui é aquele conselho de um pai para um filho, Então a gente vê no teor do capítulo ali, como se um pai estivesse orientando o filho: olha, filho, não faça isso, não faça aquilo,
porque isso vai te trazer mal. E esse tipo de queda que apresenta aqui nesse capítulo de Provérbios 7, ele não começa com um erro, né? Ele começa com um processo silencioso, né? Não começa com uma decisão radical, vou fazer coisa errada. Não, ele começa com pequenos passos, né? Quase que imperceptíveis. E muitas vezes quem cai não é jovem e imaturo, apesar dele citar o exemplo de um jovem ali, né? Muitas vezes a gente vê adultos experientes, né? Caindo em ciladas. A gente vê pai de família, mulher que já viveu muita coisa, e alguém que pensa, isso nunca aconteceria comigo. Normalmente esse tipo de queda acontece justamente com essas pessoas, né? Que falam, isso nunca vai acontecer comigo. Quantos a gente já não ouviu falar, né? Quantos a gente já não percebeu esse tipo de discurso, né? E Provérbios 7 não é sobre um jovem inconsequente apenas. É sobre qualquer pessoa que deixa de vigiar o coração. E aqui Salomão começa de um jeito curioso, né? Ele não fala da mulher, ele não fala da rua, ele não fala da tentação, ele fala do coração. Guarde os meus mandamentos, escreva-os na tábua do seu coração. Interessante que isso aqui reflete justamente porque a queda visível, ele acontece em processos invisíveis, num afastamento invisível. Uma pessoa que se afasta dos caminhos do Senhor, ele não se afasta porque brigou com fulano. Talvez a briga que ele tenha tido com alguém foi a gota, né? A gota d'água. Mas na realidade, essa pessoa que se afasta dos caminhos do Senhor, ela já foi se afastando gradativamente, aos poucos, silenciosamente. E é o que o texto fala aqui, né? De algo sorrateiro. E na vida adulta isso ainda é mais perigoso, né? Porque a gente aprende que a gente precisa manter a aparência, a gente precisa se comportar, sustentar um discurso, continuar funcionando, enfim. Só que por dentro, a palavra de Deus já não governa mais. E a gente insiste em manter uma aparência de algo que é diferente lá dentro. Aquilo que é silencioso, que você já não tem mais a prática da leitura bíblica, você já não tem mais a prática da oração, você já não tem mais a prática desse convívio diário com o Senhor. Então, quando a coisa aparece, quando se torna evidente, por dentro já acabou faz muito tempo, né? Faz muito tempo. Você sabe que é certo, mas você já não sente mais o mesmo peso da verdade da palavra. Você ainda frequenta a igreja, mas já não vigia mais como antes. É disso que o texto fala. É disso que o texto chama a atenção. De um processo invisível que acontece e que vai matando a nossa espiritualidade, a nossa vida com Deus. E Salomão diz, ali a partir do verso 6 ao verso 9 ali, da janela da minha casa olhei, ou seja, ele está observando e vê alguém, não um criminoso, não um rebelde, ele vê um inexperiente. E aqui está o ponto, a inexperiência não é só a falta de idade, é a falta de discernimento. Lembra que eu preguei domingo, né, sobre discernimento? A gente precisa ter o discernimento de Deus, o discernimento do Espírito Santo. E esse aqui é o ponto, é a falta de discernimento. O texto diz algo simples ali, ele passou pela rua dela ao anoitecer, ele não caiu de repente, ele foi caminhando, ou seja, ele sabia onde estava o mal, ele sabia o que era errado a se fazer, e ele vai ao encontro, ele passa por perto. Eu falei recentemente, né,
que nós devemos resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Mas com relação ao pecado, nós precisamos nos afastar. Nós precisamos correr dele. Afasta da aparência do mal. E aqui a gente vê a cena desse jovem que vai quase que à procura do que é errado, à procura do que é mal. Ele passou pela rua dela ao anoitecer. Na vida adulta isso acontece muitas vezes conosco, com muitas pessoas que deixam de caminhar, deixam de vigiar, deixam de estar na presença do Senhor e começa a flexibilizar as suas convicções, começa a justificar pequenas concessões, pequenos pecados, começa a se expor ao que ele deveria se abster, né? Ele começa a se expor em situações que vão levar ele para o perigo. Por exemplo, uma pessoa que tem problema com bebida, ele tem que não passar, sequer entrar dentro de um estabelecimento, né, que vende bebida alcoólica, porque ele sabe que ali ele vai cair. A tendência, se ele entrar ali, é que ele venha cair. E aqui, quando ele traz isso, é justamente essas concessões que a gente começa a fazer. Não tem problema, não. Só mais um golinho. É só mais uma fumada. É só mais uma conversinha indelicada, ou enfim, concessões que no primeiro momento parece que não são graves, mas a direção que se está tomando, essa sim é grave, essa sim é perigosa. E a cena então ela muda a partir do verso 10 ali. A mulher aparece, o jovem procura, de repente a mulher aparece, e aqui o texto ele é forte, né? Ela é persuasiva, ela é estratégica, ela é convincente, ela não força, ela simplesmente seduz. Perceba que essa mulher usa uma linguagem toda espiritualizada, argumentos plausíveis, né? Ela fala a respeito da oferta que ela ia fazer, de tudo que ela já separou, enfim, ela usa tudo de argumentos e promessas agradáveis. E na nossa vida adulta, muitas vezes, a gente se vê em situações semelhantes, talvez não com mulheres, com homens, né? No caso aqui de um envolvimento íntimo, né? Mas a tentação raramente vem com cara de erro. Costumo dizer que o diabo ele nunca vai aparecer de chifrinho e rabinho e tridente na mão, né? Ele nunca vai aparecer diante de nós assim, porque se ele aparecer, o que acontece? A gente foge, né? Mas ele aparece de forma sorrateira, ele aparece de forma agradável. Ela vem aqui no texto, ela vem como: você merece isso. Depois de tudo que você passou, veja bem, você merece. Ninguém precisa saber. É só uma vez. Uma conversa com suas feridas, uma conversa com seus fracassos, uma conversa com os seus desejos. O diabo, para nos derrubar, ele não vai atacar aquilo que você é forte, ele vai atacar justamente nas suas fraquezas, porque ele sabe que onde você é forte você não vai cair, mas nas suas fraquezas, ali sim, ele vai encontrar a estratégia necessária para te derrubar. O ponto de ruptura aqui no texto que nós encontramos está ali no verso 22 e 23. O texto diz: de repente ele a segue. De repente? Não foi de repente. Foi um de repente construído, né? Lembra que no começo ele foi pela rua, ele foi como quem procura. Então foi algo construído, não foi de repente. E Salomão ele usa aqui algumas imagens pesadas, né? Ele fala de o boi indo para o matadouro, o cervo sendo atingido, a ave caindo na armadilha.
Esse texto diz, sem saber que isso lhe custará a vida. Esse é o engano do pecado. Esse é o engano que você acha que está no controle, né? E tudo isso por quê? Porque um dia você falou, eu dou conta, deixa comigo, eu consigo. E você começa a abrir brechas para que as armadilhas acontecem. Percebe que a gente está seguindo Provérbios capítulo 1, capítulo 2, e a cada capítulo que a gente passa, ele traz um ensinamento específico, né? E aqui ele está trazendo essa orientação para que a gente cuide com aquilo que a gente encontra pelo caminho. Cuidado com o caminho, cuidado com as decisões que você toma, cuidado com as concessões que você faz, cuidado com aquilo que você tem visto, com aquilo que os teus olhos têm se prendido, cuidado. Quando a gente acha que está no controle e a gente abre mão do cuidado, isso já é um sinal de que a gente perdeu o controle já faz muito tempo. Muito tempo. A partir do verso 24, aqui a gente entra na graça do texto, né? A história para. E Salomão levanta a voz e diz, agora, meus filhos, ouçam-me. Isso é esperança. A gente está na tarde da esperança, né? Aqui nós encontramos a esperança. Porque enquanto a voz de Deus ainda está sendo ouvida, o caminho ainda pode ser interrompido. E ele diz, não deixem o coração se desviar. Não se afastem para os caminhos dela. Ele revela assim, muitos já foram mortos por ela. Então, isso não é brincadeira, isso não é uma exceção, isso é um padrão. É um padrão que acontece. Quanto mais a gente vacila no nosso caminhar, na direção que os nossos pés tomam, mais a gente dá brecha para que o mal aconteça na nossa história, na nossa jornada. Cuidado, muitos já foram mortos por ela. Hoje talvez aqui ninguém esteja nessa rua, né? Talvez quem esteja assistindo a gente pela internet possa falar assim, não, mas eu não estou na rua dessa mulher. Muitos podem estar, por exemplo, alimentando os pensamentos perigosos, pensamentos errados, mantendo conversas perigosas, justificando atitudes erradas, vivendo áreas ocultas, se afastando aí silenciosamente de Deus. A gente não pode esquecer que a queda não começa no ato em si, ela começa na direção. Um homem não trai a mulher no momento em que ele sai com outra mulher. Não, ele trai a mulher quando ele começa a abrir concessões no relacionamento conjugal e começa a se afastar. A mãe começa a perder o filho, não quando ele se envolve com drogas ou quando ele sai de casa. A mãe perde o filho quando ela deixa de pastorear o coração do filho, quando ela deixa de orar pelo filho, quando ela deixa de dar atenção devida ao filho. Porque quando essas concessões são feitas, quando o abandono acontece, adoções também acontecem, né? Fala-se muito no Desperta Débora a respeito disso, né? Se você não é mãe, pai do seu filho, saiba que alguém vai ser. Saiba que alguém vai educá-lo. Cristo é a nossa esperança. Esse Provérbios 7 termina com um alerta. O Evangelho nos dá um convite. Porque todos nós, em algum nível, a gente já andou por caminhos errados. A gente já foi seduzido por enganos. A gente já tomou decisões que muitas vezes nos feriram e a gente se arrependeu.
E Jesus não veio para condenar, ele veio para resgatar. Ele não apenas diz, não vá por esse caminho, ele diz, venham para mim. O texto traz um alerta, o Evangelho traz a esperança. Então eu fico alerta com o que eu li em Provérbios 7, mas eu olho para Jesus, eu olho para Cristo, eu olho para o Evangelho de Jesus e eu encontro esperança, porque ele diz, vem para mim. Ó, não ande para lá, venha para mim. Hoje é um dia de a gente, quem sabe, interromper trajetórias. Hoje é um dia de talvez não esperar chegar no fundo do poço, né? Não chegar lá no fundo. É hora da gente parar e analisar como que está a nossa jornada, como que está o nosso caminhar. Não espere tudo ficar exposto. Não espere a perda. Pare enquanto ainda é caminho. Conserte ou conserte-se enquanto está no caminho. Não espere chegar na jornada final. Não espere chegar no resultado final. Esse é o alerta que Provérbios 7 traz para nós. Talvez a gente precise romper com algo que tem nos afastado de Deus e que a gente ainda não percebeu. Talvez uma indisposição em querer se envolver mais, talvez em não querer se relacionar com pessoas, talvez em não querer se aproximar mais de Deus, ou das pessoas, ou da igreja. Me feriram, fizeram coisas ruins para mim, por isso hoje eu me resguardo, por isso hoje eu fico na minha, e isso é uma armadilha, porque à medida que a gente se afasta das pessoas, você não se dá conta de que você também está se afastando de Deus. Pessoas que dizem, não, eu vou servir a Deus lá em casa, não, você já está afastado de Deus. Não existe essa história de ser crente lá em casa e não querer se relacionar com pessoas, com a igreja de Jesus. Não existe, isso é uma mentira do diabo. Quanto mais a gente abre concessão, mais a gente se afasta de Deus. E a gente precisa voltar para a palavra, a gente precisa realinhar o nosso coração, porque a esperança, ela nunca cai, nunca nos faz cair. A esperança não veio para... E aqui a esperança que eu estou me referindo é Cristo Jesus, né? Ela nunca vem para nos deixar de lado, mas vem para nos incluir, nos fazer parte. Precisamos voltar para a palavra, precisamos olhar para a palavra e dizer, Senhor, eu estou aqui com as minhas imperfeições, com os meus erros, com os meus pecados, e eu preciso muito, Senhor, que o Senhor me ajude. Eu preciso muito que o Senhor esteja ao meu lado. Eu preciso muito do Senhor na minha história, na minha família. Eu preciso muito de Ti. Não me deixa afastar 1 milímetro sequer. Porque, como a gente falou logo no início, o caminho muitas vezes, aquilo que nos leva a cair é invisível. A gente não percebe, é pequenininho, são pequenas questões, pequenas ações que vão aí minando e vão estragando toda a nossa trajetória. Nós precisamos estar alertos, não importa se você se converteu ontem ou se converteu há 60 anos, não importa. Enquanto Jesus não voltar para resgatar sua igreja, nós precisamos estar em alerta. Senão a palavra não traria essa lembrança e essa advertência. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Ou seja, nós, independente da nossa idade, independente do nosso tempo de conversão, independente de qualquer coisa, sempre precisamos estar em alerta. É isso que Provérbios capítulo 7 traz para nós. Cuidado
Cuidado com o caminho. Cuidado, não brinque com o caminho. Porque aquilo que é silencioso, aquilo que é invisível, pode destruir a sua história, pode destruir a sua família, pode destruir a sua vida. Esse é a meditação de hoje. Que o Senhor Jesus nos ajude, nos guarde, nos fortaleça, para que a gente se mantenha sempre alerta, vigilante e cuidadoso, para que nunca a gente venha cair nas pequenas ciladas que o inimigo coloca no nosso caminho. Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Deus. Te agradecer pela tua palavra, te agradecer, Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui. E que essas palavras, ó Deus, elas fiquem guardadas não só na nossa mente, mas no nosso coração. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, a nos mantermos vigilantes, não nos deixando levar por situações, não nos deixando levar por armadilhas, que num primeiro momento aparecem para nós como agradáveis, como algo que é bom, mas o seu fim é trágico. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor nos ajude. Estenda a tua mão sobre nós, estenda a sua mão sobre nós e nos fortaleça, Deus, para que a gente permaneça sempre no teu caminho. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, guarda as nossas vidas, Pai. No nome de Jesus, Deus, que o Senhor possa guardar o nosso coração, proteger-nos, ó Deus, e nos livrar do mal, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém.